Graça e paz a todos, um bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor Luiz, da Igreja Presbiteriana das Nações, aqui em Condeúba, Bahia, mais uma palavra da parte do Senhor. Amém? Mas antes gostaria de louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida, você que se inscreveu neste canal, que nos está ajudando a divulgar a palavra de Deus. É um canal novo, talvez vai fazer um mês agora, não me lembro bem o dia da abertura, mas estamos aqui toda semana, umas 2, 3 vezes por semana, ministrando uma palavra. Que Deus venha abençoar você, colocar também no seu coração, amém? Está enviando para outros, a fim que haja mais inscritos e o canal venha crescer e o nome do Senhor venha ser glorificado, a palavra de Deus venha ser conhecida, em nome de Jesus, amém? Mas hoje estou aqui com uma palavra da parte do Senhor, em Lucas, capítulo 17, amém? Vamos falar sobre o reino de Deus, amém? Reino de Deus. Jesus, ele perguntava a Jesus, os fariseus vieram com uma pergunta a Jesus. Se encontra aqui no capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. A pergunta que os fariseus fizeram e a resposta do nosso mestre. Amém? E aqui diz, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de forma visível. O reino de Deus não vem de maneira visível, que você vai ver com os olhos carnais, não. Versículo 21, nem dirão, não é para você dizer, ele aqui, ou ele ali. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus ele começou a pregar, lembra que Deus enviou João Batista à frente de Jesus para converter o coração dos pais aos filhos, para aplanar o caminho do santo, do desejado das nações, do Cristo que estaria vindo. Como João disse, olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, carregá-la, porque Ele é mais poderoso que eu, e antes de mim, Ele é o Senhor. Então, quando Jesus veio, Ele começou a anunciar, o reino de Deus é chegado. E Ele começou a ministrar a palavra de Deus. E as pessoas diziam, onde está o reino de Deus? Porque até hoje, as pessoas cometem muito este erro. Jesus ele diz, o reino de Deus está dentro de você. Tem pessoas cometem um erro muito grave. Qual é o erro? É buscar Deus em outras pessoas. Porque Deus é uma pessoa. Ele é o Senhor, Ele é único. É buscar Deus em lugares. É buscar Deus em templos. Quando Jesus diz que o reino de Deus, o reino dele, está dentro do homem. Isso é, se eu ou se você, quem quer que seja, não encontrar Deus dentro de si, não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai encontrar. O que encontramos fora de nós não é o reino de Deus, é as manifestações de Deus. Agora, o reino de Deus está dentro daquele que compreende algumas coisas. Que compreende que é nascido de Deus, veio de Deus, Deus formou todas as coisas. Que Ele é o Senhor, que Ele merece honra, merece glória, louvor, adoração. Aqueles que entregam suas vidas no altar do Senhor, esses passam a receber o reino de Deus dentro de si. E em Romanos, no capítulo 14, e também o versículo 17, diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria, regozijo no Espírito Santo e no Espírito do homem. O reino de Deus também, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Um sentimento. Sentimento ali no texto, na verdade, Jesus tem vários sentimentos no coração, ele é uma pessoa. Então ele se alegra, ele também passou por algumas tristezas, ele sorriu, ele chorou, tudo por conta de sentimento. Esperança, tudo é sentimento. E a palavra de Deus diz
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há no coração de Cristo. O coração de Cristo, ali em Filipenses 2, fala de um desejo intenso que o consome, que impera no seu ser, que é alegrar o coração do Pai, que é obedecer o Pai em tudo, que é fazer tudo em todo o tempo, do jeito, da maneira, da forma do Pai. Então o reino de Deus é isso. Quando ele entra no nosso coração, nós compreendemos essas coisas. Poxa, Deus me deu vida. Ele merece honra, ele merece ser amado, ele merece ter atenção. E quando você tem esse sentimento, aí sim vem as grandes manifestações de Deus. Então, se você sai da sua casa para buscar Deus no templo, tal, o templo não é para você simplesmente encontrar Deus. Você vai no templo não para encontrar Deus. Você vai no templo porque você já encontrou Deus. Você quer dedicar um momento seu a Deus. O templo é um lugar que Deus escolheu para a sua manifestação. Então você vai ali porque você já tem o reino de Deus dentro de você. Quando uma pessoa descrente vai na igreja, é porque o Espírito de Deus já começou a convencê-lo antes do juízo, da verdade e da justiça. Então ele, tomado por algo que está dentro dele, que é o reino de Deus, que está agora crescendo dentro dele, ele vai na igreja, ele vai ao templo, ele vai aos ajuntamentos, às festividades solenes, porque o reino de Deus agora se iniciou dentro dele. Muitas das vezes acontece de pessoas como nos dias de Jesus. Alguns discípulos abandonou Jesus, por quê? Porque quando o reino de Deus começou a brotar dentro deles, eles tiveram que fazer uma coisa muito difícil para qualquer ser humano, que é negar a si mesmo. Porque agora o reino de Deus está falando com eles, está moldando o caráter deles, está transformando os pensamentos deles. Mas tem algumas pessoas que estão arraigadas ao desejo da carne, ao pecado, e essas pessoas não conseguem negar a si mesmo. E aí luta contra Deus, luta contra o Espírito Santo, para continuar fazendo as suas vontades carnais e não a de Deus. E o Espírito Santo vem e convence ele, olha, ele está errado, e ele sabe que está errado, mas agora ele está contra Deus, então ele continua fazendo errado. Enquanto outros, quando sente o reino de Deus dentro de si, se rende, aí vai na igreja, aí tem o desejo de se ajoelhar porque reconhece a soberania de Deus, e aí se sente consumido pela consciência que é um pecador, então chora lágrimas, não querendo ser mais pecador, querendo ser revestido do novo homem. Tudo isso é o reino de Deus. O reino de Deus provoca algo glorioso dentro de você. Então, por que nos ajuntamos? Porque é maravilhoso. Aquele que ama a Deus deve amar os irmãos também. Então, reconhecemos que aqueles são de Deus, então temos tudo em comum, eles amam a Deus, nós também amamos a Deus e nos reunimos para louvar o Senhor, para cantar ao nome do Senhor, para exaltá-lo. Nós temos tudo em comum porque temos o reino de Deus dentro de nós e desejamos ser revestidos sim, de uma nova habitação. Então agora nós queremos ir no lugar onde todo mundo pensa igual, todo mundo ama a Deus e todo mundo crê na palavra de Deus, e isso gera o que? Uma alegria no coração de Deus e uma manifestação de Deus no nosso meio. Então por que vamos à igreja se já temos o reino de Deus dentro de nós? Porque o Espírito Santo de Deus nos leva a isso, nos guia a isso. É muito bom, é maravilhoso estar com aqueles que amam a Deus. É muito bom mesmo estar com aqueles que foram feitos não somente filhos de Deus, mas nação de Deus, família de Deus. Isso é importante. Só quem consegue fazer isso é quem tem o reino de Deus dentro de si. Como disse aos Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Então não é por essas coisas que vamos na igreja por festividade, é pela presença, sabe, pela manifestação da presença de Deus no nosso meio. É por reconhecer que Ele nos fez uma nação sacerdotal, um povo santo. Tudo acontece dessa maneira quando o reino de Deus se faz presente dentro de nós. Porque quando o reino de Deus não está dentro do homem, ele vai na igreja e ele sai pior do que ele entrou.
ele sai sem alegria, ele sai sem esperança, ele sai, sabe, triste. Pessoas saem tristes da igreja, pessoas saem oprimidas da igreja, pessoas saem, às vezes saem por quê? Não é porque ali não esteja a presença de Deus, é porque ainda lhe falta o reino de Deus, que não pode se manifestar no exterior, e sim no interior. Essas verdades, amados, precisam ser consideradas, para que você não fique buscando em pessoas, mas busque dentro de você, seja sincero com você mesmo. Senhor, eu te amo e por isso eu vou te obedecer. Senhor, eu creio na Tua Palavra e por isso eu vou comer a Tua Palavra, eu vou ler a Tua Palavra. Senhor, eu acredito muito, Senhor, no arrebatamento da igreja, por isso eu vou me preparar. Senhor, eu sei que o Senhor ama o pecador, por isso eu vou amá-lo também, vou perdoar quantas vezes ele pecar contra mim, como o Senhor me perdoou. Eu entendi isso, Senhor. Sabe, amados, Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: como eleitos de Deus, porque somos escolhidos de Deus, santos porque Ele nos santificou, e amados porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele nos ama. Então vem o mandamento de Deus: se revista do amor, das misericórdias, se revista, lembrando que o amor é o vínculo da perfeição, e tem que habitar em nós, e Deus é amor, e aquele que ama, conhece a Deus, e aquele que ama é filho de Deus. Isso tudo é dentro do homem, não fora. As nossas atitudes, elas têm que ser condizentes com os nossos sentimentos, porque se eu falo uma coisa, se eu sinto uma coisa e falo outra, isso é hipocrisia, não é verdade. Isso não é verdade, não é reino de Deus. Mas se eu digo que amo o pecador e é verdade, porque eu sei que Deus o ama e ele também foi criado pelas mãos de Deus, e eu desejo o que Deus deseja, que é a salvação dele, então o reino de Deus está dentro de mim. De outra maneira eu estou me enganando. Que o reino de Deus cresça abundantemente dentro de cada um de vós, e que você não se engane. Você não vai buscar o reino de Deus na igreja, você vai adorar a Deus, glorificar a Deus. Você não vai buscar o reino de Deus, você vai levar a igreja à presença de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não, Deus vem no templo por conta que você vai estar no templo, por conta de cada um de nós que vamos nos reunir ali, é por conta disso que Ele vem. Como Jesus falou: aonde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Se não tem ninguém no templo, Ele vai estar vendo o templo, mas não vai estar habitando o templo, porque Ele habita no templo feito pelas suas próprias mãos, que somos nós. 1 Coríntios 6 fala que nós somos o templo de Deus. Essas verdades, amados, considere, e você vai perceber que a presença de Deus, do Espírito Santo, vai crescer em sua vida. Porque Deus é o Deus da verdade, Ele anda na verdade, e esta palavra é a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. E, olha, divulgue esse canal. Vou pedir mais uma vez, para que esta palavra alcance outros corações, e que Deus abençoe a multidões em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo sábado.